E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o meu colega Vinícius, tá ali do outro lado. Nós somos alunos do PET, o FMS, Engenharia Elétrica, e a gente está dando início a um programa que a gente pretende dar continuidade, conhecido do PET para o Mundo. Vai ser uma série de entrevistas com o intuito de a gente conhecer os ex-petianos, entender qual que é a importância do PET, como isso alterou a vida dele, as carreiras, as escolhas, a visão de mundo, as competências dele, e poder conhecer um pouco mais da história e da importância do PET para os petianos que muitas vezes não conhecem, muitos alunos, ex-alunos que fazem parte, que às vezes acabam se perdendo na história e acabam se tornando muito importantes. Nosso primeiro convidado, não tinha como ser ninguém menos, ninguém mais, que nosso grande mestre, professor e tutor, o professor Tiago. Olá, pessoal, tudo bem? Tiago, você pode se apresentar um pouquinho para quem não te conhece? Posso sim, posso sim. Bom, sou Tiago, né? Tiago Henrique de Abreu Mateus. Fui petiano de Engenharia Elétrica da UFMS. Eu entrei em 2004 no PET e saí 4 anos depois, né? 2007, finalzinho de 2007, né? Completei esse ciclo. Tive a oportunidade aí de conviver com vários colegas, tenho muita saudade dessa época. Tive a oportunidade de ser presidente do PET também, né? Acho que esse ainda é o nome que a gente dá hoje. E, enfim, hoje eu sou professor aqui na UFMS, né, de Engenharia Elétrica, na mesma instituição, e vai fazer um pouco mais de uns 9 meses que eu estou como tutor do PET. Perfeito. Tiago, vou voltar bem lá no início, quando você ainda era um aluno do ensino médio. Você já pensava em fazer engenharia elétrica? Ou veio de oportunidade, apareceu, você fez a prova e passou? Como que foi? Boa pergunta. Assim, eu tive a oportunidade no ensino fundamental, eu acabei fazendo uma prova para entrar no curso numa escola técnica, né? Então, Escola Técnica Estadual de São Paulo, de São Caetano, eu fiz Zete George Street, e lá os principais temas eram em eletrônica, em eletrotécnica, e eu acabei prestando e fiz curso técnico em telecomunicações, né? Então, acabei tendo familiaridade, gostei da área bastante e acabou sendo natural, assim, né? Para ser bem sincero, eu lembro que eu fiz teste esses psicotécnicos, assim, deu várias coisas, mas dentre elas engenharia eu acabei entrando para engenharia. Quando você entrou na engenharia, você já conhecia o PET? Você conheceu por aluno? Como que você teve contato com o PET? Não, eu não conhecia o PET, né? Eu acabei conhecendo lá, né? No primeiro ano, quando a gente chegou, eu era de São Paulo, né? E quando eu cheguei aqui, eu logo tive a oportunidade de entrar no curso e aí nesse primeiro ano eu acabei sabendo, né? Dos minicursos, do PET. Eu tinha pessoas conhecidas, né? Veteranos que estavam no PET e acabei me interessando, né? Em participar. Você ficou 4 anos no PET, né? Fiquei os 4 anos do PET, né? O PET antigamente era um pouco diferente de hoje. A gente só tinha uma janela de oportunidade para entrar, né? Você só podia entrar no PET no início do segundo ano. Não podia entrar em outros semestres. Hoje pode, né? Você pode entrar, acho que até no meio do primeiro ano você consegue hoje concorrer. E também tinha toda a questão de não podia reprovar de nenhuma disciplina, né? Ele era bem rigoroso assim. Então você só tinha uma janela de oportunidade mesmo. Na minha época abriram quatro vagas para o PET e eu entrei numa delas. Tinha bastante gente naquela época? Eram poucos alunos. Do PET ou concorrendo, você se Do, refere? do, do PET. No PET nós tínhamos a mesma quantidade, éramos 12 bolsistas e nós tínhamos também voluntários. Se eu não me engano, nós tínhamos 2 ou 3 voluntários. Mas isso não era tão uma regra, pelo menos eu não sabia dessa regra definida, assim, igual hoje, né? Hoje a gente tem 6 voluntários, né? Você tem a oportunidade de ter até 6 voluntários e as bolsas, você tem a oportunidade de passar já para esses voluntários. Pelo menos na minha época,
eu não me recordo desse detalhamento assim, não. Tanto que a gente teve voluntários, mas foi bem no início, bem quando eu entrei. Depois, os outros 3 anos, eu não tivemos voluntários na época, eram só os 12 bolsistas mesmo. Quando você entrou, você lembra quem que era o tutor? Ou se teve mudança de tutor na sua época? Como que Sim, foi? sim. Sim, o tutor que eu entrei foi o professor Paulo Coulter, né? Ficamos com o professor Paulo, acho que 2 anos, 2 anos, para um para 2 anos, e depois houve a mudança, sim, entrou o professor Jefferson Ortega, né? Ele virou o nosso tutor depois. Então eu tive O 2 tutores. Jefferson, acho que a gente não teve a oportunidade de conhecer ele ainda. Acho que vai conhecer, acho que esse semestre ainda. Quando Sim, vocês você, vão ter. Asp, vocês vão encontrar ele. quando você entrou, você já entrou num projeto também de pesquisa? O que que você fazia lá dentro? Sim, é, é o que eu digo, né? O PET, ele veio, eu acho que ele veio numa crescente nos últimos anos, sabe? Ele veio se organizando melhor. Tanto é que, assim, vale até dizer, quando eu entrei, tinha recém mudado de programa especial de treinamento para programa de educação tutorial, sabe? Então, assim, toda essa questão do envolvimento, ele foi sendo ampliado o seu entendimento no decorrer do tempo. Mas assim, eu entrei auxiliando, né, nos minicursos, especialmente também nas ações de extensão, né, que nós tínhamos, né? Então, de ensino e de extensão. De pesquisa, eu fiz também, mas eu fiz, acho que a primeira pesquisa que eu fiz foi sobre luminotécnica. Acho que a gente fez um trabalho de luminotécnica, depois fizemos um trabalho sobre a energia eólica no estado, sabe? Me lembro desses projetos assim. Bom, e lá dentro, no meio desses projetos, dos mini cursos, você deve ter aprendido bastante coisa, imagino. A gente mesmo vai aprendendo conforme vai fazendo. A necessidade dos projetos faz a gente querer aprender mais. Tem alguma. O pessoal chama de soft skills, se eu não me engano. Que o senhor acha importante que você aprendeu dentro do PET? Foi necessário para fazer essa transição, esses mini cursos, esses projetos de extensão? Não, com certeza, com certeza. Eu acho que esse eu acho que esse é um dos principais benefícios do PET. Você acaba sendo colocado para ser testado, né? Então você tem que ministrar minicursos, você tem que falar, você acaba tendo que escrever, né? Antigamente não tinha as IAs para nos ajudar a escrever, né? Então, para você ter uma ideia, né? Hoje a gente tem o Instagram do PET, né? Porque não tinha Instagram do PET, a gente tinha o mural do PET, né? Então você tinha que ir lá, redigir um texto, algo, e fixar no mural, entendeu? Ali no Dell. Então, todas essas partes, desde falar, aprender a falar em público, eu me lembro que, assim, de design, entendeu? A gente tinha que acabar aprendendo a mexer com Corel, acabando mexendo com PowerPoint, e como eu vejo ainda que vários alunos têm essas dificuldades, sabe? Assim, eu me lembro com muita alegria nesse sentido. Não somente no PET, mas até mesmo na seleção para o PET, né? Na seleção para o PET, você tem que falar, você também tem que fazer uma apresentação, e a gente vivia num tempo diferente, né? Eu vivia num tempo que eu não tinha computador, né, na minha própria casa. Então, eu estava recém namorando e eu tive que pedir para minha namorada para poder usar o computador da casa dela a madrugada inteira, entendeu? Para poder fazer a apresentação. Hoje a gente, pelo menos no PET Elétrica, a gente já sabe o tema da apresentação quando você se inscreve, né? Na minha época, não, você tinha 24 horas para saber o tema logo depois da entrevista, e você tinha 24 horas para poder preparar. Então, era bem desafiador, ainda mais num tempo que o pacote Office dava muito bug, entendeu? Você perdia muitos arquivos. Então, era um desafio, inclusive, de paciência, né? Paciência também. Não, mas um dia realmente é pouco para você se preparar. É. Considerando ainda que você entrou no segundo semestre, Entre, no segundo, não, do terceiro semestre, né? terceiro semestre, Do primeiro para o segundo ano. hoje em dia o senhor tem bastante facilidade com oratória, parece, pelo menos pra gente. Naquela época você também era um pouco mais solto ou você tinha mais dificuldade de falar em público? Não, eu acho assim que
que eu já tinha um pouco mais de facilidade por causa de outras coisas que eu fazia, né? Eu tinha um movimento, especialmente assim, na igreja, eu acabava já sendo professor na igreja que eu frequentava, tal. Então, assim, isso já ajudou, mas evidentemente falar na universidade é um super desafio, né? Você falar para os pares, para os colegas, entendeu? Até porque aí a zoeira é grande, entendeu? Então, assim, você manter a seriedade e o respeito dos colegas é bem mais difícil do que de outros ambientes. Mas com certeza o PET foi esse ponto de virada, entende? Foi ali que eu acabei testando essas habilidades. Né? Hoje eu sou professor de introdução à engenharia elétrica, né? Hoje, nesse momento, né? 2026, eu sou professor. E nossa, como os alunos acabam tendo esse desafio de poder falar, entendeu? De se preparar. Então, de falar assim, ah, você tem 5 minutos, e eles se prepararem para falar 5 minutos é muito difícil, né? Então, Mas eu acho que isso vem bastante da sociedade atual. O pessoal, eu vejo as pessoas hoje em dia bem mais é, não restritas, mas mais focadas, como eu posso dizer, mais fechadas em si, evitando lidar com pessoas, falar em público. é, É, falar com outras pessoas, você sempre está aberto a se machucar, né? Ou ferir ou ser ferido, entende? Então, assim, eu entendo, né? Hoje em dia a gente tem muito receio disso, né? E é claro, né? Se machuca menos, mas perde oportunidades, né? Perde oportunidades de se testar, de conhecer pessoas, né? Por exemplo, eu cito algo que eu estou vendo hoje, acabamos de começar, né? Mas eu estou tentando muito mudar, espero que a gente consiga, são os eventos do PET, né? Por exemplo, vocês tiveram a oportunidade acho que só ir no Interpet por enquanto, né? Então, assim, eu fui em vários Zenapets, sabe? Fui em Ecompet, fui todo ano em Interpet. Então, assim, é muito bom essa parte de conhecer gente de outros cursos, gente diferente, entendeu? Então, assim, eu com certeza, esse é um dos pontos assim que eu estou mais ansioso para a gente conseguir recuperar, porque pós-pandemia isso acabou tendo essa dificuldade, né, desses encontros. Vamos tentar recuperar aqui no PET. é importante. Eu lembro que o senhor tinha comentado uma vez que na sua época o PET era bastante ativo, principalmente dentro dos laboratórios. O pessoal lá tinha um ciclo de amizade bom? Que eu vejo que hoje em dia a gente está separado em alguns grupos que se comunicam, mas eu ainda sinto que falta uma união um pouco mais estável. Assim, a gente, eu não posso dizer para você que, nossa, nós éramos os super unidos, entendeu? Assim, vou dar um exemplo. Eu citei para você, da minha turma, nós entramos em quatro, né? Então, quatro da mesma turma. Isso ajuda, né? Você tem quatro pessoas, então, do mesma série, entendeu? Se veem com muita frequência. Se eu não me engano, a gente também tinha a turma acima de mim. Nós tínhamos, acho que dois, o Cleiton, a Luciana, que eram uma turma acima, e nós tínhamos ainda mais três colegas que também eram de uma mesma turma, né? Tiago, Romualdo e um outro colega aqui que acabei de esquecer o nome. Mas assim, então assim, você tinha esses grupos assim, né, mais bem definidos, só que a gente se dava bem, sim. Acho que a gente tinha algumas coisas que hoje nós precisamos ter de novo, que é ter alguns eventos sociais juntos, entendeu? Então, por exemplo, a gente sempre tinha um churrasco do PET, né? Todos os anos tinha um churrasco, enfim, todos os anos tinha algum tipo de confraternização bem definida. Acho que isso também é um outro ponto que ajuda bastante. Fora essas viagens que eu disse, né? Que momento que você consegue ter um contato maior com o seu veterano ou com o seu calouro, né? Numa viagem, entendeu? Puxar assunto, enfim. Ele vai ficar sem a da pessoa, tem que conversar com ela, se Tem é que conversar, isso obrigado ou mesmo. não, É. não tem como fugir. E os minicursos era assim, você sempre tinha um veterano e aí uma pessoa que nunca tinha dado o minicurso junto, né? Então acabava somando nesse sentido. O senhor tinha comentado de uma virada de chave que você teve dentro do programa. O senhor se refere ao programa em si como uma virada de chave ou tem algum projeto, algum acontecimento que teve lá dentro que o senhor
sentiu que mudou a forma como você vê o pet, ou então como o pet interage com você, interagiu com você? Você fala quando eu era aluno, né? Isso, quando era aluno. Então, o pet para mim é assim. é, pô, assim, se existe um fruto do pet, eu acho que talvez o principal fruto do pet seria a formação de professores, se assim eu posso dizer, né? Porque assim, o que hoje um professor tem que fazer? Ensino, pesquisa e extensão, sabe? No fim, assim, não digo que todo mundo tem que ser professor, não é isso. Mas se eu pudesse dizer assim, o sumo seria esse. Então, o PET, para mim, ele abriu a minha cabeça sobre a importância desses tópicos todos, sabe? Desde da questão do ensino, da questão nossa social, entendeu? De retribuir à sociedade aquilo que a gente fez, e também, né, da pesquisa, entendeu? Então, assim, o PET, a gente tem uma bolsa, né? Pensa, a gente, né, os bolsistas já têm uma bolsa que te permite pesquisar sobre o assunto que você tem interesse. Você concorda? Então você tem assim Sim. professores que você tem interesse, e aí você se coloca na mão de um pesquisador e fala assim: olha, tá aqui, ó, nem precisa de uma bolsa, eu já tenho a bolsa, entende? E aí você tá aberto ali para aprender. Então, para mim, esse para mim foi um ponto muito importante do PET para mim. Né? Assim, eu posso dizer que essas hard skills que a gente aprendeu e as softs, né? As softs que a gente tem no PET com certeza nos diferenciam, entende? Então, assim, numa entrevista, por exemplo, você citou, por exemplo, essa dificuldade, a gente recebe um tema de uma redação 24 horas. Você sabe como é assim? Em prova de professor de universidade é assim. Né? Então, a prova que eu prestei aqui, a prova que eu prestei quando eu passei no Instituto Federal de São Paulo, você não sabe o tema. Aí você tem 24 horas para preparar o tema, né? Você tem o grande tema, mas assim, só 24 horas. Então, por exemplo, o PET ajudou muito para eu me preparar, né? Eu já tinha uma experiência antes de outros colegas que não passaram por isso. Eu não falo que não é fácil, é difícil você ter 24 horas, mas eu acho que até pro mercado, hoje em dia, tipo assim, tem situações que você tem que resolver um problema, alguma coisa que você tem que apresentar para alguém, você tem um tempo, às vezes, até menor que isso para desenvolver sua ideia. Você tinha comentado do PET, que você acha que ele tem um sentido na formação de professores, por causa da tríade dele. Você, como professor e pesquisador, você já pensava em fazer isso? O PET mudou isso em você? Você já sabia que ia ser professor? Surgiu essa ideia dentro do PET ou quando você terminou? Como que foi essa mudança? Assim, acabou sendo um pouco natural, sabe, Guilherme Vinícius? Eu não terminei a graduação falando eu vou ser professor. Não foi assim. As coisas acabaram acontecendo nesse sentido. Então, eu me lembro que eu terminei, estava para terminar, o meu orientador já perguntou: você tem interesse de fazer mestrado? Se tem, poxa, vamos escrever um projeto, entendeu? Aí conseguimos escrever um projeto para o CNPq, aí eu fiz o mestrado. Quando eu estava próximo de terminar o mestrado, abriu vaga para professor temporário aqui na universidade, eu prestei, passei, entendeu? Aí daqui a pouco, quando eu estava terminando o mestrado, eu passei no Instituto Federal de São Paulo, e quando eu vi, eu tinha passado aqui na UFMS. Então, é, e é interessante porque eu tinha algo que eu não queria de forma nenhuma. Eu não queria ser concursado, sabe? Quando eu estava na época da graduação, eu não queria ser concursado público de jeito nenhum, porque eu tinha medo tal da estabilidade, entendeu? De você ter, de eu ficar refém disso, de eu não ter coragem de sair da universidade se uma nova oportunidade acontecesse, esse tipo de coisa. Então, eu vou dizer, eu tinha esse medo, não era algo que eu queria, para ser sincero, mas ela acabou acontecendo, né? Eu vejo assim, se tivesse tido outra oportunidade, alguma empresa, eu me lembro que eu prestei um processo seletivo para Vivo, acho que para Vivo, quando eu me formei, e não passei, né? Vários colegas, nós prestamos juntos e ninguém de nós, na época, passou para esse concurso. Talvez eu poderia ter ido para outro rumo. Né?
Pelo que parece, não foi bem natural essa trajetória que você teve. Foi, foi. Você, hoje em dia, você acha que tem algo que você... Eu digo pensando também na gente, que você agora daria de dica pro seu eu de estudante, seu eu petiano, ou então que tinha acabado de entrar na universidade, que você acha importante dele saber hoje em dia, tendo os conhecimentos que você sabe? É assim, eu até, como eu dou aula da introdução, eu acabo sempre citando isso de alguma forma, né? A universidade, meninos, eles te oportunizam muita coisa boa, sabe? Muita coisa boa. Eu vejo assim, por exemplo, desde de você ter espaço para você poder estudar, né? Olha a biblioteca, né? E olha que a nossa universidade nem é o maior exemplo de. Nós temos várias universidades no país com bibliotecas melhores, com laboratórios muito interessantes, entendeu? Mas assim, o estar na universidade, o viver o que a universidade tem para dar, para mim esse é o ponto que eu falaria para o meu eu do passado. Eu confesso que eu tentei ao máximo usufruir isso, sabe? Eu tentei ao máximo. Então, eu fiz inglês no Progel aqui, entendeu? Que pagava, na minha época, pagava R$ 300 por semestre, entendeu? Acho que hoje não deve ser muito mais do que isso. Assim, então, de almoçar aqui na universidade, de você ficar de manhã e de tarde na universidade, ter o seu espaço no laboratório, sabe? Fazer parte. As oportunidades que acontecem na universidade, elas acontecem aqui dentro. O professor não vai ficar te ligando. Ah, deixa eu ver quem está aqui fora. Não. Quem está lá na casa dele, deixa eu ligar para o aluno. A gente vai ver o aluno que está aqui no laboratório e vai falar: caramba, você tem vontade de fazer tal coisa? Entendeu? Então, assim, para mim, eu insisto nisso. O aproveitar a universidade, para mim, é algo muito importante. O que a universidade tem para te dar. Eu não participei, foi logo depois que eu formei, e também vocês não participaram, mas teve uma faixa de tempo que se teve, por exemplo, Ciências Sem Fronteiras, né? O que eu tive de aluno e colegas que tiveram oportunidade de, de ir para o exterior, sabe, no período da graduação. É uma coisa que a universidade proporcionou a você, né? Então, os minicursos, né, do PET, os minicursos de os minicursos, você estando aqui, você tem a oportunidade de tirar dúvida com os professores, eles, em geral, estão aqui na universidade, entendeu? Então, assim, é isso que eu citaria, o aproveitar o que a universidade tem para te dar. Porque depois, quando você sair, tudo é caro lá fora. Tudo é caro, gente, né? Eu até brinco, eu falo assim, gente, aqui vocês podem tirar dúvida comigo de projeto, desse tipo de coisa. Quando vocês se formarem, vocês vão ter que me pagar consultoria, entendeu? Não, fora que, acho que, não lembro que professor falava isso, mas aprender sozinho demora 7 vezes mais. Sim, eu Acho que era o falo senhor isso. mesmo que fala Eu isso. falo isso. Eu tô tentando me recordar se era o senhor. Isso, estudos mostram que tentar aprender sozinho as coisas, é porque eu falo isso toda vez para não faltar em aulas, entendeu? Ah, tem professor que é ruim, tem professor que é melhor estudar sozinho. Eu até entendo que tem professores com melhores didáticas do que outros, mas assim, vá, assista, entendeu? Entenda, o professor sempre vai te dar a regra do jogo, de como é a prova, de como é tudo. Para mim, esse é um ponto importante. Nunca perder a aula para estudar, por exemplo. Nunca, nunca. Sempre assistir, sempre. Nunca faltar prova. Já citei isso aí para vocês também, que às vezes os professores entregam uma prova, entendeu? Fazem uma prova mais fácil, surpreende todos, enfim. E aconteceu bastante esse semestre, hein? Que loucura. É, pensando nessa trajetória, tudo que a gente falou até então, e dada a sua vivência, o senhor já conversou um pouco com a gente sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouco mais do que você acha importante a gente sair da faculdade sabendo, seja uma tecnologia, um software, um programa, alguma habilidade que você acha que é muito importante, dado o nosso meio, a parte de engenharia elétrica, se tornar um engenheiro eletricista. O que você acha que é importante que a gente saiba, aproveite a faculdade o máximo para sair daqui sabendo que consiga ingressar no mercado de trabalho, ou então uma carreira mais acadêmica? O que você acha que tem de importante de aprender nesse meio? Essa sua pergunta é difícil de responder. Assim,
Eu tenho insistido em falar, alguns alunos vêm me perguntar assim, professor, onde você faria, né? Se você fosse fazer Uhum. em outra universidade, você faria onde? Alguma coisa assim. Olha, são raras as universidades que eu trocaria de ter feito o FMS, sabe? Umas 4 no país eu teria feito em outro lugar, tá? Conhecendo onde eu formei, né? Eu formei aqui na UFMS, a graduação. Para mim, você tem que sair sabendo o que te ensinam aqui, sabe? Você saindo sabendo fazer o que te ensinaram nas disciplinas, para isso não basta, Guilherme Vinícius, estudar para a prova, entende? Tem que saber fazer projeto, tem que saber fazer fonte, tem que saber filosofia de todos os tipos de conversores que vocês aprenderam, entendeu? Tem que saber entender dinâmica dos motores, tem que saber, enfim, tudo aquilo que nos ensinam aqui, né? A gente tem aquelas brincadeiras, né? Ontem mesmo eu estava vendo no Instagram uma mulher brincando que mais um ano que ela não tem para que usar máscara, né? Vocês têm por que usar máscara, tá me entendendo? Então, assim, saber para qual é a aplicação disso. A população em geral não sabe a aplicação de uma máscara, de uma matriz, entende? Eu estou falando de coisas elementares até para vocês, Sim. né? Mas, assim, entender bem tudo isso, entendeu? O porquê. Tudo isso para mim é importante. Agora, um plus, claro, você tem na nossa área, por exemplo, o MATLAB para mim, evidentemente, é algo que você tem que sair sabendo, né? Tem que saber Simulink, né? MATLAB, Simulink, saber programar de alguma forma, alguma linguagem você tem que saber. Para mim, você também tem que saber mexer, evidentemente, em AutoCAD, Revit, né? Se puder saber Revit, então, ótimo, né? Com certeza é o melhor dos mundos. Agora, aí tem mais plus ainda. Então, por exemplo, se você souber trabalhar com simuladores, outros simuladores sem ser o Simulink, muito bom. Saber fazer placa, né? Placa de circuito impresso, enfim, são esses assim, talvez porque é o meu universo, né? É muito mais o meu universo, então eu tenho mais esse olhar, mas assim, com certeza saber mexer em Revit, AutoCAD e MATLAB, essa tríade aí, né? Esses dois são para mim os mais importantes assim. E tá, somo claro, Excel, né? Saber mexer no Excel, porque várias coisas você não precisa de um canhão para resolver. O Excel é Da muito conta. da conta, né, da maioria das coisas de se fazer, né? E vocês ainda têm um desafio maior do que a gente teve, né? Que é a questão de saber utilizar as IAs, né? Sabe? Porque assim, eu tenho falado isso para vocês, a vocês alunos em geral, né? Você não pode tentar usar uma IA para Fazer as coisas por você. ela tem que ser o seu suporte, entendeu? Se ela for tentar fazer o seu trabalho sim, ela não vai fazer bem feito, entendeu? Ela tem que ser um suporte mesmo para você. Então, por exemplo, tem gente que fica fazendo a apresentação, vai pedir para a IA fazer a apresentação para que ela crie o conteúdo. Não, isso não faz o menor sentido, né? Você tem que rascunhar, você tem que dizer para ela o que você quer. Então, eu vou querer tantos slides, no primeiro slide eu quero isso, aquilo outro, sabe? Vai te poupar, de fato, tempo de saber design, de saber várias outras coisas. Então, assim, mas mandar ela fazer, ela vai ficar fazendo o que der na telha, né? O que der na telha da internet, enfim. O senhor acha que na sua época, se tivesse A, seria bem diferente a forma como você iria interagir com a universidade? Pensando no nosso contexto atual. Eu vou ser sincero, eu temeria como a gente usaria as IAs, entendeu? Como eu temo como vocês usam, entendeu? Porque assim, eu tenho medo de que seja ah, de que de fato se saiba cada vez menos, entendeu? Que Se torna uma dependência. se confie na IA demais, entendeu? Então é desde igual a gente faz com questão de calculadora, sabe? Que a gente insiste de que vocês às vezes têm que fazer conta na mão. Por quê? Porque, cara, fazer só na calculadora você vai viciando em o cérebro, entendeu? E a IA, então, aí você começa a não ter certeza das fontes, você, enfim, tem tantos
tantos riscos, entendeu? Envolvidos. Então, saber o que é certo e o que é errado nos dias de hoje requer ainda mais conhecimento, entendeu? Ainda mais conhecimento. Nós, na minha época, nós tínhamos isso muito claro, assim, aonde está o conhecimento que com certeza é o certo. Eram os livros que nós tínhamos, entendeu? Só que hoje as pessoas fazem livro também, publicam na internet numa velocidade muito difícil de saber o que é bom e o que não é, né? E às vezes você acaba lendo uma coisa, você vai ver é outra coisa totalmente diferente. É outra coisa totalmente diferente. Eu acho que do que eu tinha separado de pergunta, já foi quase tudo. Você tem alguma coisa que você queira saber, Vinícius? Queria aproveitar a oportunidade? Eu Eu só. achei que o Vinícius era só Tava nos inspecionando aqui, entendeu? Eu tô só. Tô gerenciando, tô só vendo se tá tudo de acordo. Mas é que, assim, o senhor está explicando muito bem, eu pelo menos não fiquei com nenhuma dúvida, mas eu só ia perguntar se o senhor pudesse falar, por exemplo, o que o senhor vê hoje em dia na universidade como, tipo, as melhores opções para os alunos novos, os calouros que vão vindo, para se imergirem dentro do que é o FMS, dos projetos, das iniciações científicas. Como o senhor falou, na sua época o senhor fazia o possível para viver o máximo possível a graduação. Hoje em dia, o que o senhor recomendaria? Quais projetos participar? Quais projetos de extensão para os calouros, para que eles pudessem ter um pouco essa sensação? Boa pergunta. Assim, puxando muito a sardinha, mas não porque eu estou nessa posição e vocês estão, mas com certeza o PET é um ponto alto, gente. Vocês entendem? Sim. Em geral, vão entrar os alunos que têm as melhores médias, que têm os desempenhos melhores, entendeu? E vocês aqui vão ser testados em todos os pontos. Vocês estão entendendo? Se você faz uma iniciação científica, é evidente que quando você faz só uma iniciação científica, e se você dedicar 20 horas de fato a isso, provavelmente uma pesquisa que você faça pelo PET vão ver coisas semelhantes, mas o grau de envolvimento vai ser um pouco menor do PET, se eu posso dizer assim. Às vezes nem vai ser, tá? Porque se dedica a vários outros pontos o PET, né? Você trabalha várias outras habilidades. Então, para mim, o PET, com certeza, se você puder fazer, eu faria, entendeu? Eu ficaria, inclusive, os 4 anos do PET, com toda certeza. É extremamente reconhecido o PET, né? Em todo lugar onde você vai. Se você falar que você é ex-petiano, é diferente, entendeu? Enfim, todo mundo que eu conheço fala um pouco disso, né? Então, para os alunos, não consegui passar no PET. Ok, não tem problema. Tem poucas vagas mesmo, né? Para 300 alunos que nós temos 18 vagas para o PET. É pouca vaga. E não é porque você não passou no PET que você é ruim. Óbvio que não, óbvio que não. Então, assim, buscar trabalhar as mesmas facetas que o PET trabalha. Então, trabalhar com uma iniciação científica, sim, entendeu? Hoje a universidade já te obriga a fazer programa de extensão, 10%, então todo mundo vai ter que participar disso em algum momento. E aí falta a parte do ensino. A parte do ensino acaba sendo mais difícil, concordam, né? Porque onde que se faz ensino? Onde você consegue criar um minicurso? Esse aí, o PET, acaba sendo esse plus mesmo, né? E a parte de comunicação é muito especial. Né? Então, assim, eu tentaria trabalhar, assim, essas habilidades, além do inglês, evidentemente, inglês ou outra língua, que aqui a universidade é mais barato, né? Em geral, é mais barato, você tem várias oportunidades de estudar, de tentar uma internacionalização, né? Já mostrei isso para quem é meus calouros aí, existem várias possibilidades na universidade, né? Às vezes vai precisar de dinheiro, vai precisar de algumas coisas, mas tudo é possível, né? Se um aluno chega para mim, por exemplo, e vai falar, professor, eu não tenho dinheiro para ir, eu tenho a vaga, entendeu? Já tenho o local, nós vamos fazer de tudo que for preciso para que esse aluno vá, entendeu? Vamos fazer, enfim, vender bala na rua, nós vamos, se for preciso. Então, eu aproveitaria, Vinícius, esses pontos, né? Ensino, pesquisa e extensão, com certeza. Eu sei que
parece um papo de petiano, mas não tem outro jeito. Veja, nós estamos falando de algo que é um projeto de lei, né? O PET é um projeto de lei. Pode até acabar as iniciações científicas, mas o PET vai ter muita dificuldade de acabar, devido, vide a tamanha importância que, né, que isso tem, entendeu? Que esse programa tem na vida dos alunos. Mais alguma coisa, Vinícius? Não, acho que só. Que aí já dá uma boa ideia para calouro, para quem está interessado nisso. Que pela história do professor parece muito importante ter contato com tudo. Ele aproveitou bem essa oportunidade, então, seguiu nesse caminho. Tiago, eu terminei as perguntas que tinha preparado. Eu vou deixar um espaço, se quiser falar alguma coisa, ou que esqueceu de perguntar, ou deixou de perguntar, que você achou que era importante falar, ou tem uma mensagem que eu queria deixar para as pessoas que estão assistindo, sejam novos petianos, futuros petianos, e até para quem já é do PET, que você acha importante que queira comentar. Legal, legal. Poxa vida, fui petiano, né? E hoje eu estou tendo a oportunidade de retribuir de uma forma muito diferente isso, né? Então, como eu fui petiano, desde lá eu vejo coisas positivas e também vejo coisas que a gente tem que melhorar. E eu estou tentando, entendeu? Olhando especialmente como eu fiz no passado, o que eu vejo que a gente poderia melhorar no presente, especialmente como tutor, né? O que o tutor pode fazer de diferente? Então, assim, eu desejo que a gente tenha aí os próximos anos muito, muito bons com vocês, né? Se eu puder, eu também mando um abraço para aqueles que foram petianos comigo no passado. Tenho muito carinho, sabe? Muita consideração por eles, né? Depois vários de nós sumiram, né? Cada um foi para um canto. Mas assim, eu lembro com muito saudosismo, sabe? Foi muito importante a amizade que eu tive no PET, né? Com esses meus colegas. Enfim, eu deixo uma mensagem aí positiva, aqueles que forem trabalhar no PET no futuro, aí os futuros petianos serão muito bem-vindos. Os que estão, espero que esteja sendo bom, tá? Que a gente continue crescendo, com certeza. Tá? E daqui a pouco a história de vocês é que vai estar sendo contada aqui. Com toda certeza. É isso, Tiago. Você quer deixar alguma forma de contato com o senhor? Se alguém quiser entrar em contato? Claro. Sim, eu posso deixar o meu e-mail, né? Meu e-mail é Thiago, né, sem H, acho que depois dá para escrever em algum lugar, thiago.mateus@ufms.br, tá? thiago.mateus@ufms.br. E meu Instagram também é Thiago H. Mateus, tá? Dá para me procurar lá também, ou então procurar aqui no PET, o pessoal vai poder passar o meu contato. Em qualquer lugar da UF, o pessoal consegue te achar fácil, daí não é problema. Não. Bom, professor, mas é isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pela oportunidade de contar pra gente um pouco mais sobre a sua história, um pouco mais sobre você, e pra gente conseguir entender um pouco mais da importância do PET, tanto na vida acadêmica quanto para fora dela. Às vezes, muitos de nós, talvez, até seguiremos os mesmos passos do senhor, terminar a faculdade, entrar no mestrado, doutorado, começar a pensar numa área mais acadêmica, talvez. Uhum. E é isso, eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço, meninos. Parabéns aí pela condução. Beleza. Gente, e é isso. Esse foi nosso querido professor, tutor, mestre, doutor, Thiago. A gente se vê por aí e espere por mais episódios. Valeu! Até mais. Falou!